Papa Francisco rezou em uma mesquita. É o que veremos nesse vídeo. Sim, durante uma visita em 2014 à Turquia, o Papa Francisco visitou uma mesquita juntamente com um líder religioso muçulmano e fez a sua oração silenciosa. Vejamos o vídeo. Sob uma segurança imponente, Francisco mudou a ordem da visita para respeitar o horário das orações muçulmanas. Na entrada da Mesquita Azul, foi recebido pelo Gran Mufti Rami Yaran. O líder católico seguiu as regras e tirou os sapatos. Depois rezou em silêncio. 3 minutos de meditação com o rosto voltado para Meca, cidade da Arábia Saudita considerada sagrada pelo mundo islâmico. Bom, diante desse fato, muitos se escandalizam, dizendo que Francisco cometeu um ato de apostasia, cometeu um ato de blasfêmia porque ele rezou dentro de uma igreja de uma falsa religião. Bom, analisaremos alguns pontos. Primeiro aqui, não se precisa destacar que muçulmanos, judeus e cristãos adoram o mesmo Deus. O Deus de Abraão. O Deus revelado ao patriarca Abraão. Como diz o Catecismo de São Pio X, como diz o Papa São Gregório VII e como reafirma o Concílio Vaticano II e o Catecismo atual da Igreja Católica. Isso é um fato. Esperneiem os tradicionalistas, chorem, gritem, babem. Isso é um fato. E esse fato não mudará. Aqui não se trata de dizer que a fé deles é correta, ou que eles serão salvos, ou que essa adoração que eles fazem agrada a Deus, ou que eles são nossos irmãos na fé. Não, não se trata de dizer isso. Se trata de dizer que o Deus que eles reconhecem é o mesmo do nosso, que é o Deus do patriarca Abraão. Ponto. Ah, mas Caio, ele ficou descalço, seguindo o ritual muçulmano. Ele rezou virado para Meca. E ele seguiu toda aquela liturgia conforme os muçulmanos fazem. Vamos lá. Primeiro, rezar descalço é em si mesmo um pecado, um ato errado? Um ato mau em si mesmo? Não. Para os muçulmanos, se reza descalço no templo porque ali é considerado um local sagrado. Para o Papa Francisco, ele fez isso exatamente porque ali ele estava dentro de um templo muçulmano. E ele deveria seguir o rito que os muçulmanos seguem. Seria uma falta de respeito, socialmente falando, ele entrar calçado no local onde ninguém entra calçado. É uma questão de ética, é uma questão de educação, e não uma questão de partilhar a mesma fé ou reconhecer aquilo como sagrado. Segundo, rezar virado para qualquer lugar, seja para a Meca, seja para o Oriente, Ocidente, para frente, para trás, para cima, para baixo, não configura esse meio um pecado. Se você reza virado para qualquer orientação, você não está pecando pelo ato de rezar virado para lá. Mais uma vez, aqui não se trata de um ato objetivamente mau. Os muçulmanos rezam virado para Meca, pois consideram aquele local como sagrado. O Papa Francisco rezou virado para Meca, não por considerar Meca um local sagrado, mas por estar, novamente, num ambiente onde era seguido esse cronograma, era seguido esse rito. Ou seja, simplesmente um ato de respeito e de diálogo, não confirmando ou aprovando a religião muçulmana. Agora, o fato dele estar rezando naquele local, naquele horário, naquele momento, não significa necessariamente que ele está rezando conforme a fé muçulmana. A fé é algo de foro interno. Não interessa o que você faz no âmbito externo em si mesmo, mas sim qual é a intenção ao fazê-lo. O católico ele pode rezar descalço, calçado, virado para onde ele quiser, desde que não esteja cometendo um ato em si mesmo contrário à religião, ele não estará cometendo pecado algum. E levando em consideração que o Deus dos muçulmanos é o Deus do patriarca Abraão, que é o mesmo Deus das religiões monoteístas, judaísmo e cristianismo, o Papa Francisco não haveria problema algum em rezar para a Santíssima Trindade, para o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em silêncio, naquele local, junto com aquele líder religioso. Cada um rezando em silêncio, no seu foro interno, segundo a sua própria consciência, sem fazer sincretismo religioso. Quando os tradicionalistas criticam esse ato do Papa Francisco ou qualquer ato de qualquer outro Papa relacionado a circunstâncias similares, eles parecem com os protestantes, que dizem que o fato de você estar diante de uma imagem de Nossa Senhora, ajoelhado e rezando, você está adorando ela, porque, segundo os protestantes, se ajoelhar e rezar é um ato de adoração necessariamente. Temos que entender que nem tudo que é exterior é necessariamente segundo aquilo que nós julgamos que seja. Os atos exteriores são entendidos a partir do interior, a partir das intenções subjetivas de quem o pratica. Alguém pode estar fazendo um ato de adoração exteriormente falando, mas interiormente não esteja adorando a Deus. Como é aquela parábola do fariseu e do publicano diante de Deus no templo, enquanto o publicano estava se humilhando diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, o fariseu estava na mesma situação de oração diante de Deus, fazendo o mesmo ato,
porém se orgulhando e se envaidecendo diante daquele publicano. Qual dos dois voltou justificado? Segundo Jesus, foi o publicano, mesmo ambos estando praticando o mesmo ato. Um ato exterior não define a intenção interior. Ela pode ser boa ou ela pode ser má. O problema dos tradicionalistas é que eles julgam a intenção interior com base nos fatos exteriores, fazendo assim e atribuindo assim ao Santo Padre intenções malignas, apenas porque eles fazem coisas que não lhe agradam. É interessante notar que uma pessoa simples com boa vontade consegue entender muito mais um ato de um papa do que um teólogo e douto tradicionalista de internet. Nesse vídeo, no final, deixarei um trecho de uma entrevista de um brasileiro que estava presente naquele local, o que ele achou e como ele interpretou aquele ato do Papa Francisco. Não sei se ele é católico, não sei se é protestante, apenas sei que em poucas palavras e de forma simples ele conseguiu deixar bem claro aquilo que qualquer pessoa de boa vontade entenderia. Porém, que os maldosos e maliciosos nunca conseguirão compreender. Ele pontuou duas coisas muito interessantes. Primeiro, que o Papa Francisco é um chefe de Estado. E ele agiu como um. Segundo, que esse ato abriria portas para que o cristianismo conseguisse ser muito mais bem visto e ter um espaço melhor num país muçulmano. Preste atenção. Acho que ele conseguiu equilibrar a posição dele de chefe de Estado com aquilo que Cristo pregou, a humildade toda do mundo. Eu acho que seria interessante essa visita nesse intuito de abrir um pouco esse caminho para o cristianismo numa região muçulmana.